conversa com o técnico da Emater, Alano Tonin, para falar a respeito da estiagem e as projeções para o verão, que é o período de menos chuvas, e as preocupações dos nossos agricultores. Tudo bem, seu Alano? Bom dia, bem-vindo ao Troca de Ideias. Bom dia a todos que nos ouvem. Desde já, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Vamos passar um panorama do momento que nós estamos vivendo aí com a falta de chuva aqui na região, que não chega a ser uma novidade. A gente falava agora há pouco, ouvintes relatando aí, e nós temos o dado oficial da Univates, 34 milímetros foi o que choveu, e estamos terminando o mês de novembro hoje. É muito pouco, né? Uma média aí de 140, 130 seria o normal. 165 a média histórica. 165 é o que vocês têm da Emater. Bom, ainda mais elevado. Então, para ver o quanto que choveu. Choveu um sexto, talvez, pegando de cabeça aqui mais ou menos em relação ao que o que é normal. Até que ponto já afetou a nossa produção e quais são as áreas mais afetadas de momento? Nós temos um cenário este ano um pouquinho diferente do ano passado, onde também enfrentamos estiagem, né? No ano passado, vocês se recordam que teve aquela enchente, né? Inclusive uma enchente histórica em julho ali, acho que foi em julho, né? Foi em julho. E a partir de agosto até início de dezembro choveu muito pouco. Então, o início da primavera até meados do início do verão ali choveu muito pouco. De dezembro para frente, embora se esperasse também falta de chuva, porque tinha predomínio da laninha, né? Retornaram as chuvas, né? Tanto é que para a soja nós tivemos recorde de produtividade no ano passado. Acabou implicando mais na cultura do milho, que é semeado mais cedo, né? A partir de 10 de agosto aqui na região os produtores começam a semear a cultura do milho. Então no ano passado prejudicou mais o início da safra. Este ano aconteceu um inverso, né? Nós tivemos um inverno e um início de primavera chuvoso até. Tá? Eu tenho os dados aqui, agosto choveu 141 milímetros, setembro 268 milímetros e outubro 109. Aí tivemos na primeira semana de novembro 15,6, depois na segunda semana nada, de 15 a 21 7,4 e de 22 a 28 11,6 e deu esse acumulado aí, né, do mês 34 milímetros. Então é de 3 semanas para cá, nessa safra, que a gente tem observado esse retorno da estiagem, né, e que está atingindo, né, o milho na fase reprodutiva. E é esse o problema, né? Então, se a gente olhasse as lavouras 3 semanas atrás, estavam excelentes, né? O tamanho, o desenvolvimento das plantas, a cor, né? E de 3 semanas para cá mudou totalmente, né? As plantas já com bastante folha seca, né? E tendo perda de produtividade, principalmente afetando o grão agora, a produção de grão, né? Porque pegou o período crítico, né? Temos aí em torno de 19% em floração aqui na região, dados da região, Vale do Taquari, e 17,7% em enchimento de grão. Os milhos que estão nessa fase são os mais afetados. Perda, esse percentual? Não, isso é o percentual em cada fase, né, do ciclo de desenvolvimento do milho. Tá? Então, esse que está em floração e esse que está em enchimento de grão são os que estão sendo mais afetados agora. E aí tem um percentual de 61% que está em desenvolvimento vegetativo. Esse, se porventura retornarem as chuvas, claro que também vai ter perda. É uma planta que já vai ficar de um porte um pouco menor, né? Mas poderá não ser tão acentuada se tivermos o retorno da chuva. Mas infelizmente não tem... Um percentual de perda do momento? O percentual de perda é bastante pontual, né? Aqui no entorno, né? Cruzeiro do Sul, Lajeado, Estrela, Teutônia, é onde nós temos tido mais relatos, né? Progresso, também a parte alta aqui, de problemas já em lavouras de milho. Eu tive essa semana para a região de Arvorezinha, Antagorda, 2 Lajados, está um pouco menos. Ali pegaram algumas chuvas a mais. E aí, muitas vezes, 30 milímetros faz uma boa diferença, né? A Emater faz bastante vistorias de Proagro, né? Proagro o agricultor chama de seguro, mas não é um seguro, é um fundo, né? Quando o agricultor faz uma operação de custeio agrícola, ele recolhe o valor de uma alíquota que vai para um fundo. Quando ele precisar solicitar a vistoria de Proagro para fins de indenização, né? É o recurso desse fundo que sai. Não tem uma seguradora envolvida, por isso não é um seguro, né? E algumas das vistorias que os colegas fizeram já têm perdas de 50%. Mas são essas áreas que se encontraram, né, no período crítico para a cultura com essa falta de chuva, né? Preocupa porque a gente utiliza muito milho para silagem e alimentação dos animais. E a gente acompanha os elevados custos de produção, o que vai fazer com que o produtor tenha que recorrer a outros recursos e que poderá resultar, por fim, no aumento de preço. Com certeza. Em termos de volume de massa verde que os agricultores vão colher, não vai se alterar tanto. Porque, como eu comentei, é de 3 semanas para cá que a seca chegou para valer, né? Então as plantas estavam num certo porte, né?
bem desenvolvidas até então, o que vai comprometer a qualidade da silagem, pela menor disponibilidade de grão. E a silagem ela é utilizada basicamente para atender a questão de energia para os animais. Tá? Vai implicar no agricultor ter que reforçar na ração para não ter perda de produtividade. E aí vai aumentar mais ainda o custo, né? Infelizmente. Tu estás na Emater desde 2009? Desde 2009. Desde 2009. Isso. Trabalho em outras cidades também. também. Progresso, Santa Clara e depois aqui no escritório regional. E aqui na regional desde 2014. O que tu pode comentar, né, dessa tua experiência aqui na região, tu que não és da região, né, de Ronda Alta? Isso. Da época que tu chegou aqui para agora, assim, as mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo. A gente sempre ouvia falar, né, desde a época da faculdade, de que aqui no Rio Grande do Sul, a cada 10 anos, 3 era de estiagem. Quase uma regra. E só que nesses últimos anos está quase que invertendo, né? Tanto é que nós tivemos 3 anos seguidos agora com problema de estiagem. E tivemos uma estiagem grande também em 2011 e 2012, tá? Onde teve perdas bastante significativas no milho e na soja. Eu acho que assim, tem muitas coisas que o agricultor pode fazer também para tentar minimizar um pouco, né? A primeira coisa que tem que fazer é melhorar o manejo de solos, tá? A gente sempre fala, melhor reservatório, melhor caixa d'água que existe é o solo. Toda água que precipita, pouca que seja, teria que dar condições dessa água infiltrar e permanecer nas lavouras, né? A gente observou ao longo dos últimos anos, mas não é só aqui, principalmente a região da produção, né? Na época de transição do plantio convencional para o plantio direto, você tirou todos os terraços, todas as estruturas de contenção da enxurrada e que serviam também para segurar água nas lavouras, né? Com o intuito de melhorar a parte operacional, dar mais rendimento operacional para as máquinas. Mas isso não é uma justificativa que cabe para nós, que as áreas médias são pequenas. Muitas vezes, em uma semana, o agricultor consegue semear tudo, colher tudo, fazer os tratos culturais. Não tem essa necessidade de otimizar tanto a parte operacional de máquinas. E, por outro lado, tirando essas estruturas, se perde. Boa parte daquela água que poderia estar infiltrando nas áreas vira escoamento superficial, vira problema de erosão e tu acaba perdendo a água, né? Então, um ponto é isso, né? Cuidar muito da questão da estrutura física do solo. Nós temos observado muito problema de compactação e aqui na região é bastante crítico por causa da silagem. O agricultor planta milho 2 vezes por ano. A maioria das ensiladeiras são de uma linha. Então, no que isso aí implica? Que o rodado do trator passa praticamente em todos os centímetros quadrados do solo, 2 vezes por ano, pelo menos, para colher a silagem. Fora a semeadura, fora os tratos culturais, né? E retira toda aquela cobertura vegetal. O solo fica totalmente descoberto, né? Sujeito à compactação, sujeito ao impacto da gota da chuva direto no solo, que é o evento inicial da erosão, né? E investir em irrigação, né? Ainda tem não sabemos explicar como, né? Mas tem um investimento muito pequeno em irrigação. Pois é, na mesma linha da pergunta da Rita, eu trabalho na rádio aqui há 14 anos. Eu acho que nesses 14 anos não teve um ano que a gente não falou de que os agricultores precisam aproveitar melhor essa água que cai, a chuva que tem em determinadas épocas, questão de açudes, de irrigação. Isso. Nesse período, está havendo, por mais que ainda seja pequeno, mas está havendo uma evolução ou ainda há uma resistência e até pelo contrário, pelo que você está falando, as pessoas ao invés de investirem na irrigação estão tirando para acelerar a produção em determinado momento. Como é que está nesse quesito aí? Ou ainda há pessoas que não conseguem perceber a necessidade de armazenar essa água? Está acontecendo, mas é um processo lento. Acho que é meio cultural isso, né? Aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul a gente tem uma oferta de recurso hídrico muito grande, né? E o pessoal acostumou com essa sobra, na verdade, de água ao longo do ano, né? As culturas não precisam tudo que chove. Só que tem esse período de distribuição inadequada de chuva, né? E nesse período que eles deveriam pensar, né? Muitas vezes tu não precisa estar irrigando todos os dias. 1 ou 2 irrigações que tu fizer ao longo do ciclo da cultura muitas vezes vai fazer toda a diferença. Uma precipitação simulada pela irrigação, né, de 30 a 40 milímetros, talvez já tivesse um reflexo bem positivo nessas áreas que estão tendo perda agora, né? O que significaria um custo para a pessoa implantar um sistema adequado para que, de fato, agora, por exemplo, pudesse estar utilizando essa água que choveu lá atrás? A gente falava, até bem pouco tempo atrás, em torno de R$10 mil o hectare, custo médio. Só que hoje está muito mais caro. Tudo subiu, o preço do PVC está muito caro, né? E os canos para irrigação PVC, vem tudo de fora praticamente do país, e entre 20 e 30 mil reais o hectare. Mas é algo que se paga. Dobrou, triplicou o valor. Isso, está bem salgado, aí digamos difícil assim. Também, né? Mas só que assim, a gente viu casos de produtores que investiram em irrigação e pagaram no primeiro ano. A diferença do que ele obteve de produtividade comparado à média do município, pagou o investimento.
E existem financiamentos, formas de alcançar um recurso em relação a isso? Existe. Nós, da Emater, trabalhamos bastante com a linha de Pronaf, né? Que é para agricultura familiar, mas tem outras linhas de crédito também para financiar, inclusive o juro é um pouco mais baixo até para essa finalidade, né? A dificuldade de alguns agricultores é na reservação de água, isso sim. Pela característica do solo, da propriedade, topografia, não consegue fazer um açude, né, de reservação de água que tenha um volume suficiente para pensar em irrigação de lavoura. Talvez irrigação em estufa, pensando na olericultura, mais pequenas áreas, sim. Mas nem todos têm essa possibilidade. E a questão ambiental, que toda hora tá pegando também, né, relacionado a isso, a reservação de água, né? Que muitas vezes a área que o agricultor teria disponível para fazer um açude e reservar água é uma área de preservação permanente, que são solos mais de baixada, que seguram a água, né? Se tu fizer numa encosta, um solo com mais pedra, não vai ter sucesso, né? Não vai segurar essa água. Então, também a gente volta e meia vai ter que discutir isso aí, né? Até que ponto não seria daqui a pouco interessante permitir reservação de água em áreas que são consideradas de preservação permanente, né? Mas que não vai estar gerando um impacto, vai somente reservar água ali, né? Quantas propriedades a Emater abrange, assim? Como é que vocês fazem esse controle do trabalho nessas propriedades? Eles buscam orientação também? Isso. Nós temos hoje equipes em todos os escritórios municipais do estado, né? Alguns lugares equipes bastante reduzidas, né? O que diminui um pouco a nossa capacidade operacional, né? Temos alguns municípios que tem só um colega trabalhando e a gente acaba atendendo daí mais por demanda. Quando o agricultor tem qualquer necessidade, seja para fazer um custeio, um projeto de investimento ou alguma orientação técnica, eles nos procuram e o colega vai visitar a propriedade, vai fazer todo o assessoramento. E Alano, hoje a irrigação está presente em quantas dessas propriedades? Pouco ainda, perto do que seria necessário, muito pouco, né? 10%? Nem isso. Nem isso. Nem isso. E a chuva que está faltando, se ela não vier, vamos dizer, em mais 1, 2 semanas, você imagina, ou 3 semanas, qual é o prazo para que a gente não tenha uma perda ainda maior, especialmente no milho, né? Se ela não vier em 2, 3 semanas, seguramente 50% da produção média vai estar perdida, né? Porque esse milho que está em fase vegetativa agora vai entrar em período reprodutivo também. E a chuva não é 2, 13 milímetros no dia, teria que ser uma chuva de pelo menos uns 15, 20 milímetros. A demanda do milho nesse período de pendoamento seria de 6 a 8 milímetros por dia. Por dia. Por dia. Essa é a demanda do milho, né? Então, o que acontece? Além da falta de chuva, os dias estão compridos agora. Então, tem sol praticamente das 5h30 da manhã até altas horas, né? A temperatura se eleva muito ao longo do dia e nós temos mais um fenômeno que está associado e que acelera esse processo de perda de umidade, que é esse vento à tardinha, vento seco e frio. O vento é quase pior do que a temperatura para tirar a água, né, através da planta, né? Bom, e pela previsão que vocês acompanham, tem alguma perspectiva de retorno e de chuva mais significativo? Até o final de semana não tem previsão de chuva agora, a curto prazo, né? E até fevereiro tem dados informando de que 87% de chance, né, da permanência do efeito do Laninha, até fevereiro. E até início de outubro, em torno de 50% de chance. Então, é difícil dizer vai ter retorno quando, né? É muito variável, né? Tem muitas outras coisas relacionadas, né? Não somente o Laninha, né? Sim, sim. Tivemos anos de Laninha onde as produtividades foram boas, porque embora o volume de chuva menor, chuvas bem distribuídas ao longo do mês, e anos que era El Ninho, né, que é onde ocorre mais chuva na região sul, com perdas de produtividade porque também foi mal distribuído. Chovia 100 milímetros num 2 dias e passava muitas vezes 3 semanas sem nada de chuva. Também não serve, né? Bom, a gente tem uma previsão de pancadas aí para a próxima semana, no início do domingo, na virada para segunda-feira, pode chover. A gente não tem muito bem ideia da quantidade de chuva que virá, esperamos que venha o maior volume possível, mas cada vez mais a necessidade dessa profissionalização do trabalho no campo. A gente já vê muita tecnologia sendo empregada, mas nessa questão da irrigação, de fato, a gente precisa evoluir. Para nós precisa ficar mais barato esses equipamentos, sim, né? Para o agricultor também se incentivar um pouco mais a investir nisso, mas é um investimento que tem retorno certo, isso não há dúvida, né? Acho que é essa mensagem que tem que ficar aí, que a gente bate ano após ano. Alano, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente, parabéns aí pelo trabalho e sucesso à frente da Emater. Muito obrigado pela oportunidade e ficamos disponíveis para outro bate-papo aí. Muito bem, 11:02, temperatura em 27,6, vem aí o Independente Notícias.